Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Semana 2 do ciclo 3 e o nosso assunto continua sendo estatística, mas agora a gente vai falar de média, média ponderada e mediana. Vamos começar falando de média aritmética, que é a média mais utilizada na escola, por exemplo, né? A média aritmética de um conjunto de números é obtida ao somar todos esses números e dividir esse resultado pela quantidade de números somados. É exatamente como a gente calcula a média das matérias, as notas, né? Então, tem um exemplo aqui. Suponha que durante o ano você atingiu as seguintes médias na disciplina de português. Então, foi 7,1, 5,5, 8,1 e 4,5, certo? O que foi feito para chegar nessa média anual aqui? Veja bem. 7,1 a primeira média, mais 5,5, mais 8,1, mais 4,5, que foram as quatro médias do ano, foram divididas por 4, justamente porque eu somei quatro valores. Então, primeiro eu faço a soma, né, desses valores e depois eu vou fazer a divisão, certo? Isso é média aritmética simples, tá? Bem fácil, bem tranquilo. Não se esqueçam que se eu tivesse mais valores, então estivesse calculando média de outra coisa, não de notas anuais, né? Mas estivesse calculando a média das idades, que vai ser o exemplo ali mais para frente na aula, de uma turma de 30 alunos. Eu teria 30 valores, né? Então eu dividiria por 30 depois de ter somado os 30 valores, tá? Sempre tem que coincidir o número de valores que eu somei com o número pelo qual estou dividindo aquele resultado da soma, certo? Indo para um outro tipo de média, a nossa média ponderada, tá? Queria mostrar aqui para vocês como que funciona. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho para vocês conseguirem ver o quadro também dessa questão. Então, olha só. Considere outro exemplo. Foi feita em sua sala de aula uma pesquisa para identificar qual é a idade média dos alunos. Ao fim da pesquisa, houve os seguintes resultados, tá? Então, 7 alunos têm 13 anos. Então, olha como é que eu coloquei isso aqui na tabela. 7 alunos responderam que tem 13 anos. 25 alunos têm 14 anos. Então, 25, 14 anos. 5 alunos têm 15. 5 alunos têm 15 anos. E 2 alunos têm 16 anos, 2 alunos 16 anos. Então, como calcular a média aritmética dessas idades? Gente, a média ponderada também é uma média aritmética, tá? Existe. Deixa eu afastar um pouquinho aqui só para falar para vocês essa informação. Existe média de dois tipos: a aritmética e a geométrica, tá? A geométrica, em vez de somar e dividir, a gente multiplica e depois tira a raiz, tá? A aritmética a gente soma e depois divide. Essa aqui a gente não vai ver por enquanto, tá? A gente vê mais no ensino médio mesmo. Agora, a aritmética é o que a gente mais usa, então é o que a gente tá vendo, ok? Então, como que eu faria essa média aritmética ponderada? E eu vou falar para vocês por que é ponderada. Assim como no exemplo anterior, devemos somar todas as idades, mas você provavelmente deve concordar que temos muitos números para somar. Então, assim, se você for ver, a gente não vai fazer 7 alunos responderam 13. Então, a gente faria, né? 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13 mais 13. Deixa eu ver se já deu 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso. Agora 25 mais o 14 aparecendo 25 vezes. 14, 14. Imagina, gente, o tamanho disso, né? É insustentável fazer esse tipo de cálculo toda hora, né? Durante uma prova, quando pedir esse tipo de questão. Então, não, a gente não vai fazer assim, tá? Porque seria uma conta muito grande e trabalhosa à toa.
A palavra-chave está aqui, ó. Poderíamos, então, agrupar esses números em relação à quantidade, tá? Então, em vez de eu colocar 7 vezes o número 13, eu escrevo assim, ó. 7 vezes o número 13. Ok? Em vez de colocar 25 vezes o número 14 enfileiradinho, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou escrever 25 vezes 14, porque numericamente esse resultado vai ser o mesmo, certo? E é 5 vezes 15 e 2 vezes 16, né? Só que aqui a nossa dificuldade vai ser o quê? Pensar, lembrar de dividir pela quantidade de números que eu tenho aqui de respostas dos alunos, né? Então, 7 alunos responderam uma idade, 25 responderam outra. No fim, quantos alunos responderam a alguma idade, né? Então, a gente vai fazer essa soma aqui, ó, 7 mais 25 mais 5 mais 2. Fazendo essa soma aqui, gente, a gente vai ter 39 alunos, tá? Que responderam. E resolvendo aqui, ó, 7 vezes 13 deu 91. 25 vezes 14 deu 350. 5 vezes 15 deu 75. 2 vezes 16 deu 32. Essa soma aqui, foi repetida aqui, mas aqui ela está resolvida, deu 39. E essa soma 91 mais 350 mais 75 mais 32 deu 548, certo? E fazendo essa divisão, eu tenho 14,05. Essa é a idade média dos alunos, tá? A média, gente, muitas vezes ela não se parece com nenhuma idade, né? Muitas vezes a média lá das nossas notas na escola não se parece com nenhuma nota que a gente tirou. Muitas vezes parece, né? Mas muitas vezes não parece, tá? E isso não tem problema nenhum, tá, gente? Não tem problema nenhum mesmo não parecer. Mas ela dá uma ideia, né? Se eu falo para vocês, olha, a idade média dos meus alunos é 14 anos. E vocês vão saber que eu dou aula para o ensino fundamental e tudo mais. Se eu chego para vocês e falo, ó, gente, a idade média dos meus alunos é 26 anos. Vocês vão pensar o quê? Que eu estou numa faculdade, que eu sou professora universitária, né? Porque com essa média de idade dos alunos, só pode ser. Tá? Então, dá sim para ter uma noção. E agora vamos ver mediana. A mediana representa o valor central. Isso aqui é muito importante. Deixa eu só trocar a caneta. Mediana representa o valor central de um conjunto de dados, tá? Então, ele não vai fazer cálculo nenhum a princípio. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Gente, se os valores não estiverem em ordem crescente ou decrescente, não rola achar a mediana, tá? E isso é muito importante você saber. Então, um exemplo aqui em uma escola, o professor de educação física notou a altura de um grupo de alunos. Considerando que os valores medidos foram esses aqui, ó, que ele não organizou em tabela, mas daqui a pouco a gente vai organizar em ordem crescente para poder achar, né, a mediana. Então, aqui os valores, tá? Então, foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos que ele mediu a altura, tá? Daí ele pede, né, o valor da mediana. Quem é o aluno que tem a altura central ali? Então, foram 7 alunos, gente. Então, você consegue achar um centro, certo? Pensa aqui comigo, ó. O primeiro do começo e o primeiro do final. O segundo, o terceiro, o quarto, e ficou esse central aqui. Esse valor aqui é a mediana, tá? Lembrando que antes de fazer isso que eu fiz, ele colocou em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Do mais baixo para o mais alto, ok? Agora, uma coisa importante que ele tá falando aqui é essa questão aqui, ó. Como o conjunto é formado por 9 elementos, que é um número. Eu tinha falado 7, né? Parece. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, eu não sei se eu contei errado antes, mas são 9 alturas, 9 alunos, tá? Como tem 9 elementos esse conjunto,
que é um número ímpar, a mediana será sempre o do meio, né? O quinto elemento, tá? Porque daí tem 4 antes e 4 depois. Agora, olha o que está dizendo aqui em cima, que também é muito importante, tá? Quando o número de elementos de um conjunto, tô lendo essa parte aqui, ó, que é importantíssima. Quando o número de elementos de um conjunto é par, não é, por exemplo, não seria 9 aqui, seria 8 ou 10, né? A mediana é encontrada pela média aritmética, né, dos dois valores centrais, tá? Assim, esses valores são somados e divididos por 2. Então, vamos dizer que aqui, ó, deixa eu apagar aqui só um pouquinho. Vamos dizer que ele não, o professor de educação física tinha mais um aluno aqui, ó, de 1,79, tá? De altura. Então, eu tinha o primeiro aqui, o primeiro aqui, o segundo aqui, o segundo aqui, o terceiro, o quarto, e no meio ficaram esses dois valores. O que que eu ia fazer? Eu ia fazer 1,65 mais 1,67 e dividir por 2. A média seria 1,66, tá? Seria aí uma média diferente, a mediana, perdão. A mediana seria 1,66, porque ela é a média dos dois valores centrais, certo? Então, resumindo, o número de elementos é ímpar, a mediana é o central, direto. O número de elementos é par, a mediana é a média aritmética dos dois elementos centrais. Bom? Então, assim, resumindo a aula de hoje, eu preciso que vocês saibam o que é média. Média ponderada, que é quando a gente tem essas multiplicações aqui, ó, que só ajudam a gente a não escrever uma média tão grande, né? E a mediana, que é esse elemento central ou a média dos dois centrais. Beleza, gente? Por hoje é isso. Até a próxima. Tchau!